Eu vou começar, doutora Janaína, pela pergunta número 3 de Vossa Excelência sobre testemunhas. Eu fui magistrado durante 25 anos, durante 6 anos desembargador, mas lá nos idos dos anos 90, por delegação do então relator, do desdobramento daquele processo que envolvia Castor de Andrade no Rio de Janeiro e que levou à acusação de muitas pessoas, eu ouvi 500 testemunhas. 500 testemunhas. O relator daquele processo chamava-se Raul Quental, desembargador Raul Quental, respeitável, falecido já, sobrinho do ministro Quental, do Santiago Dantas, e um dos mais duros juízes que o Tribunal de Justiça já conheceu. O desembargador Raul Quental não teve a menor dúvida de deferir o número de testemunhas por fatos para todas as partes. Aquilo foi fundamental. O resultado, ao final, levou à condenação de um número muito grande de pessoas, à absolvição de algumas outras, independente da posição ideológica dele, mas a convicção dele é que a Constituição deveria se cumprir. E assim, naquele caso, como em outros tantos casos, em dispositivos ultrapassados do Código de Processo Penal à luz da Constituição, ele agiu sempre na garantia do direito de defesa e do contraditório. Então, eu respondo sim, eu vi, participei, cansativamente, ouvi 500 pessoas falando a mesma coisa o tempo todo e foi um aprendizado para mim com um dos magistrados que eu, embora discorde dele ideologicamente, mais respeito. Quero também destacar algo muito importante na minha participação neste processo. De fato, fui consultado, juntamente com o professor Juarez Tavares, o parecer é um parecer conjunto do professor Juarez Tavares, um dos maiores penalistas do mundo na atualidade, e meu, para a emissão do parecer. Mas, independentemente disso, eu coordeno um grupo de pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é exatamente uma das atividades do grupo de pesquisa é o mapeamento dos grandes processos, do processo do mensalão, do processo do impeachment. E é nessa condição que eu me interesso. Volto a dizer, como cidadão, claro que eu tenho interesse em que justiça seja feita, que a Constituição seja respeitada. Mas, como investigador, eu sou um investigador chato. Os meus pesquisadores são mais chatos do que eu. Por isso, olhar, perturbar, olhar cada documento, cada situação ali. Daí que, também carinhosamente, com todo respeito, não se trata de uma opinião parcial, mas de uma investigação científica que resultará em um livro que será lançado e que não tem nada a ver com questões ideológicas, não. É um livro que fará a análise da situação jurídico-política que nós estamos vivendo. Supremo Tribunal Federal presidiu, essa aqui eu anotei, mas depois vou pedir para Vossa Excelência repetir, porque eu não estou entendendo a minha anotação. O professor Vital Moreira, ele tem um artigo, Vossa Excelência poderá depois consultar na internet, no qual ele se posiciona. O professor Luiz Ferraioli gravou um vídeo. Também o professor Mário Monte, da Universidade do Minho, se pronunciou a respeito disso. Em todos os casos, eu tenho a impressão, não tenho certeza, que o pronunciamento de todas estas pessoas e de inúmeras outras, Noam Chomsky, Adolfo Pérez Esquivel, de todas elas, partiu da análise da petição inicial, da petição da defesa, do que assistiram na sessão de 17 de abril na Câmara dos Deputados e do que assistiram, transmitido aí, a partir desse momento ao vivo, da Comissão Especial do Impeachment no Senado. É a minha impressão, pelos textos que eu li deles e pela conversa que tive com alguns deles. Com o Mário Monte foi essa conversa. E ele, ele me disse, professor, aqui em Portugal, por isso o presidente do governo não ficaria 15 minutos. Eu me equivoquei, quem me disse isso não foi o professor Vital Moreira, foi o professor Mário Monte. E disse, e na Europa como um todo. Estas questões são muito complexas, têm que ser analisadas ao longo de um período, porque envolvem macroeconomia. No caso brasileiro, o barril do petróleo estava a $114 e caiu para $29. Isso não é responsabilidade de ninguém, do Senado, da Câmara, da Presidente da República, é responsabilidade, além das questões que foram destacadas por todos e que o mundo todo está vendo que tem relação com uma atuação de setores da nossa mídia que foi uma atuação hostil, foi uma atuação parcial, foi uma atuação que incrementou expectativas negativas na economia.
A questão da falsidade ideológica, como Vossa Excelência, eu já vi tantas condenações. Eu fui, nesses 6 anos como desembargador, eu vi condenações por furto de coisas de R$10. Eu vi pessoas presas preventivamente, 3 anos, 4 anos, 5 anos, condenadas depois a 6 meses de prisão. Eu vi muitas injustiças. Portanto, não creio que essa experiência de justiça e injustiças que eu presenciei, ela, da mesma maneira como respondi ao senador Magno Malta, respondo a Vossa Excelência, elas possam aqui se adequar a esse caso. Eu tenho que analisar este caso. E, neste caso, não se trata de falsidade ideológica. Trata-se de uma cadeia. Por exemplo, nos decretos que diziam respeito especificamente ao TCU, formada por técnicos que não tinham relação com a presidência da República.